Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem, de volta aqui, mais um dia. E aqui neste sábado da quinta semana da Quaresma. Vocês sabem que a Quaresma tem 40 dias, né? E depois vem a Semana Santa. Então, vamos dizer assim, 40 dias dá exatamente no Domingo de Ramos, né? Então, nós estamos finalizando essa Quaresma agora no Domingo de Ramos, mas a gente sabe que tem uma sequência que é a Semana Santa, né? Então a gente considera dentro desse período, esse processo todo. Mas os 40 dias terminam. Aí você fala assim, então eu vou terminar minha abstinência. Calma, a gente tem a Semana Santa, tá bom? Vamos lá então meditar, conversar sobre o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao texto, João 11, 45 ao 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo um sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para a região perto do deserto e para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, estamos aí chegando, né? Semana Santa, e começa amanhã, domingo de Ramos. E aí nós temos, já domingo de Ramos, nós temos aí a perseguição, a prisão, né, de Jesus. Nós temos aquela narrativa da paixão do Senhor. E aqui nós estamos justamente nesse texto, aí nessa decisão que esse conselho tomou para matar Jesus. E qual foi o motivo que eles procuram matar o Senhor? Então, a preocupação deles, né, está bem expressa aqui, bem clara, era que se Jesus continuasse a pregar, a dizer, eles iam perder o que eles tinham. Então a preocupação não era com as obras do Senhor nesse sentido que devíamos pelo menos considerar que ele realiza boas obras e revela a Deus. Não. Eles estão preocupados que as suas obras estão nos denunciando, né? Então eles estão falando, vamos dar um jeito nesse homem. Porque assim os romanos, é interessante isso na história, isso aqui fato histórico, né? Que está narrado aí, até mesmo em livros de história dos primeiros historiadores do primeiro século, né? Como que esse grupo de líderes religiosos, esse conselho, estava associados aos herodianos, né? Indiretamente também a Roma. Eles não gostavam de Roma, né? Do Império Romano, né? Do Império Romano. Mas eles recebiam as benéfices, né? Recebia autorização, né? Recebia, ou seja, eles podiam exercer as funções religiosas
tendo todos, vamos dizer assim, as benéficas que daí surgiam, né? Então eles estavam preocupados com o seu posto, com o seu lugar, né? Com as suas, com seus manias, né? Isso que os preocupava. Jesus, para eles, era uma pessoa que estava incomodando. E aí vem a fala de Caifás, né? Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, disse: vós não entendeis nada. Ou seja, Caifás faz aqui, incita, né? Ele incita a todos: olha, é melhor a gente dar um fim nesse homem, né? É melhor a gente dar um fim nesse homem, porque é melhor esse homem morrer do que vir os romanos aqui e destruir a nossa religião e o que nós temos, né? Então vamos acabar com ele, né? E aí é claro que ao mesmo tempo que ele fala isso com o objetivo de incitar todos a querer a morte de Jesus, mas também é uma espécie de profecia. Em que sentido assim, Frei? É porque da boca desse homem que queria não as coisas de Deus, saiu um sentido. Um sentido o quê? Que Jesus morreria por todos nós, né? Então, tem a intenção dele era má, mas a fala dele, se aprofundada no seu sentido, a gente encontra aí essa relação maior, que é justamente Jesus iria morrer pela nação. Não só pela nação, mas para reunir todos, né? Vamos lembrar daquela passagem que diz: se serei elevado, né? O Filho do Homem será elevado e tudo será atraído para ele, né? Então, ou quando a gente lembra daquela cena quando o soldado romano, quando Jesus morre na cruz, ele vai dizer: esse era verdadeiramente o Filho de Deus, né? Então se percebe nesta hora que Jesus é levantado, como a serpente foi levantada lá no deserto, que a gente viu esses dias nessa semana, né, na primeira leitura. Então, da mesma forma, agora o Filho de Deus é levantado e muitos passam a acreditar, né? Passam a aderir. Então, a partir dessa fala, dessa decisão, então, as autoridades, então vou lembrar que são as autoridades, não é o povão geral, são as autoridades que vão motivar, né, que todos queiram matar Jesus, né, persegui-los. Todos assim, no sentido que estavam ali associados, né? Então, essas autoridades são más, as autoridades judaicas, e tomaram a decisão de fazer de tudo, tramar. Aí que tá, né? Eles vão encontrar as oportunidades de fazer isso. E vão pegar Jesus lá no horto, porque aí tem poucos discípulos, não está no meio da multidão, né? Tem toda uma organização aí, como diz no português bem rasgado, uma tramóia, né? Uma artimanha para prender Jesus. Por isso Jesus não andava mais no meio, porque ele sabia que isso estava ficando mais difícil, e ficava perto aí da região do deserto para ficar mais distante desse momento. Mas, infelizmente, isso vai nesse sentido vai aumentando, e Jesus sabia desse processo e que teria que entregar a vida nesse sentido, porque não podia mais renunciar, né? Não podia mais, é um jeito de falar, tá, gente? Não renunciaria mais aquilo que ele vinha fazendo, né? E aí vem a consequência, que é a perseguição e depois o assassinato, a morte de Jesus. Muito bem, se você aí se prepara bem, você vai fazer uma boa Semana Santa, tá? Que Deus te abençoe, ficamos por aqui. Se você quer contribuir com esse trabalho que eu faço aqui na internet, tem o link abaixo. Deus te abençoe. Tchau.